Nós temos essa equação aqui, PRL, que é a potência na carga, ela é VTH RL dividido por esse termo aqui, tá? Então, como é que a gente faz para encontrar a taxa de variação? Então, derivando a equação da potência igualando a zero, é possível encontrar a potência máxima consumida na carga. Ou seja, nós vamos derivar essa equação aqui, ó, em relação a RL, tá? Por quê? Porque essa equação PRL, pessoal, ela é o quê? Ela é uma função de RL. Tá? Ela, conforme a RL varia, a potência também varia. Tá? Então eu tenho que pegar e fazer a derivada desse cara aqui em relação ao RL. Tá? Então é a derivada desse termo aqui. Ah, professor, mas aqui não tem nenhum número, só tem letras. Tá? Mas a gente tem que saber algumas coisas. O VTH, pessoal, o VTH ele é uma constante. Tá? Ele é uma constante. E o RTH também é uma constante. Então eles são considerados para nós como se fossem números. Tá? Posso até substituir um valor de número aqui, um número qualquer aqui, para a gente fazer o cálculo, mas não precisa, vamos deixar genérico assim que fica mais fácil, tá? Então, pessoal, aqui nós temos o quociente de duas funções, uma equação que depende de RL em cima e uma equação que depende de RL embaixo, tá? Então, é o quociente de duas equações. Para fazer isso, pessoal, nós podemos usar a regra da derivada dos quocientes. Então, se eu tenho em cima aqui uma equação F e embaixo uma equação G, eu quero fazer a derivada do quociente das duas equações, eu tenho uma relação pronta lá que me permite fazer essa derivada, tá? A dedução dessa equação aqui tem lá nos livros de cálculo, eu não vou apresentar aqui porque não temos tempo, tá? Então o professor de cálculo vai explicar isso aqui para vocês provavelmente, tá? Mas a regra diz o seguinte, se eu tenho a derivada da divisão de duas funções, eu pego a derivada da primeira, lembrando que esse tracinho aqui é derivada, né? Vezes a segunda, menos a primeira, que é a de cima, vezes a derivada da segunda, que é a parte de baixo, dividido pela equação de baixo ao quadrado. Então essa aqui é a regra derivada dos quocientes. Então como é que a gente vai fazer? A gente tem duas equações. Qual que é a equação F, que é a de cima? É essa equação aqui, ó, tá? Tudo isso aqui é a nossa F de RL, tá? É uma função que depende de RL. E a de baixo é uma equação G que depende de RL. Então a equação F é VTH ao quadrado vezes RL e a equação G é RTH mais RL ao quadrado, tá? Vai ficar o seguinte, nós temos aqui, ó, olhando lá, essa equação aqui então é a derivada da primeira, que é isso aqui, ó, tá? Vezes a equação de baixo, que é o G, tá aqui, ó, tá? Depois nós temos a equação de cima, que é o F, que tá aqui, ó, tá? Vezes a derivada da equação de baixo, que é a G, que tá aqui, ó, tá? Dividido por quem? Pela equação que está embaixo, que é RTH mais RL ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Então vai ficar na quarta, tá? Então vai ficar elevado na quarta, beleza? Então aqui eu apaguei. Então, a primeira derivada, pessoal, tá? Eu vou fazer as derivadas separadas aqui para ficar mais fácil de visualizar. Então, a derivada desse primeiro termo aqui, ó, tá? Coloquei aqui, ó. Então, a derivada desse termo em relação a RL, tá? Então, ele é uma constante vezes RL derivado em relação a RL. Então, isso aqui seria igual a fazer assim, ó, uma derivada de dx, por exemplo, de A vezes x, tá? Então, a derivada de A vezes x, o A é uma constante, então ele vai vir para frente. Então, vai ficar a derivada de x em relação a x, tá? Então, aqui, ó, o VTH veio para frente, então a derivada de RL em relação a RL. Então, isso aqui, a derivada de RL em relação a RL é 1. Então, vai ficar simplesmente o VTH ao quadrado, tá? Tranquilo. Então, a mesma coisa que isso aqui ia ficar só A, beleza? Agora, segunda parte. Essa parte aqui ó, é a derivada de uma equação aqui que está ao quadrado, tá? Como é que eu faço isso? Então, aqui tem várias formas, pessoal, de fazer isso aqui. Eu posso pegar e elevar ao quadrado, esses dois termos aqui, vai ficar o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo, tá? E daí fazer a derivada. Essa é uma forma. Só que aqui, para evitar de fazer esse quadrado, nós vamos usar uma outra regrinha, usando a chamada regra da cadeia. Tá? Então, para que serve a regra da cadeia? Ela serve para calcular a derivada de funções compostas. Tá? O que é uma função composta? É uma equação dentro de outra. Tá? Então, aqui eu tenho uma equação que está dentro de uma equação ao quadrado. Tá? Então, é f1 de x ao quadrado. Tá? Então, como é que eu faço isso, pessoal? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma troca de variáveis aqui. Tá? Então, eu vou pegar essa equação que está dentro aqui, que no caso seria essa equação aqui. Ó, tá? Ela está dentro do quadrado. E vou chamar ela de uma outra coisa, chamada de u. Tá? E daí, a minha equação G1 aqui, que eu troquei para G1 para não confundir com essa G de cima aqui, tá? Então ficou G1 e F1. Então G1
ela ficou igual a u ao quadrado, tá? E daí, o que eu faço? A minha derivada total, depois que eu quero, que é a g1', que seria a derivada de tudo, né? g1', ela é a derivada de g1 em relação ao x, né? Porque todas as variáveis aqui dependem de x, e aqui todas dependem de RL, só para mostrar. Então, a derivada de g1, eu faço primeiro a derivada de g1 em relação a u, dessa equação aqui, ó, tá? Vezes a derivada de u em relação a x, tá? O que significa isso, pessoal? Se vocês olharem aqui e vocês compreenderem a derivada como sendo um quociente de duas coisas, então é como se eu estivesse cortando esse u aqui com esse u aqui, ó, tá? Então vai ficar aqui, ó, dg1 sobre dx, que é o que nós estamos procurando, tá? Então com isso eu consigo calcular a derivada direto, tá? Então olha aqui, ó, o que eu fiz? Eu vou fazer essa mesma derivada, dg1 sobre, por du, vezes a derivada de u em relação a RL, tá? Quem que é a equação u? É a equação que está dentro do quadrado, tá? É RTH mais RL, tá? E daí, quem que vai ser a G1? Vai ser o u ao quadrado, tá? Por quê? Porque daí o u é esse cara aqui, eu substituindo vai ficar RTH mais RL ao quadrado, tá? Então, com isso, olha aqui, é como se eu estivesse cancelando esse du com esse du aqui, ó, e vai ficar a derivada de G1 sobre a derivada de G1 em relação a RL, tá? Quem que é o G1? O G1 é toda a equação aqui em cima, tá? Que é toda essa equação aqui. Então vamos lá, vamos fazer a derivada de G1, pessoal, que é essa equação aqui, em relação a U, que é essa derivada aqui, ó, tá? Então é uma derivada de U ao quadrado em relação a U, tá? E a outra é a derivada de RTH mais RL em relação a RL, tá? Então essa primeira derivada aqui ó, vai ficar derivada de U ao quadrado, que é um polinômio. Então simplesmente esse 2 vai vir para frente, vezes U, tá? E essa derivada aqui, ó, pessoal, é dessa equação em relação a RL. Esse RTH, pessoal, é uma constante. Então a derivada de uma constante é zero, tá? Mais a derivada de RL em relação a RL, que nós já fizemos aqui, ó, tá? Tá aqui, ó. Ela dá o 1 também, tá? Então vai ficar 1 aqui. E quem que é o U, pessoal? Agora nós temos que voltar para a variável original, que é essa variável aqui, ó, tá? Que é o RTH mais RL. Voltando para cá, nós temos então 2 vezes RTH mais RL. Beleza? Então essa aí é a nossa equação final, que nós estamos procurando dessa parte aqui, ó, tá? Essa parte aqui ó, é essa ali, e essa parte aqui ó, é essa ali. Então agora eu vou pegar isso aqui, levar para outro slide e substituir nessas duas partes ali, tá? Então vamos lá. Nós temos então essa primeira parte que está aqui, ó, e essa segunda parte que está aqui que acabamos de fazer. Agora nós vamos pegar ela e substituir na equação total para igualar a zero, tá? Beleza? Então, substituindo essa equação lá, vai ficar aqui, ó, VTH ao quadrado. E nesse outro termo vai ficar aqui, ó, 2 RTH mais RL, tá? Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Vamos simplificar um pouco essa equação. Aqui nós temos, ó, VTH ao quadrado, aqui tem VTH ao quadrado, tá? E é um produto de todos. Então, eu vou colocar esse VTH em evidência. Vou colocar aqui, ó, tá? E esse termo aqui, ó, eu vou elevar ao quadrado. Então, vai ficar o quadrado do primeiro, tá? Tá aqui, ó, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Isso aqui é uma regrinha lá do ensino médio, tá, pessoal? Não sei se vocês viram. Se não, vocês pegam essa equação RTH aqui, ó, para quem não lembra, mais... Opa, aqui não ficou. É como se fosse uma equação assim, x mais y, né, vezes x mais y, né? Isso aqui é a mesma coisa do que x mais y ao quadrado, né? Então vocês vão multiplicar esse x vezes esse x aqui vai dar um x ao quadrado. Esse x aqui vezes o y lá vai dar x vezes y. Esse x vezes y vai dar x vezes y de novo. E aqui vai dar y vezes y, que vai dar y ao quadrado. Então esses dois termos aqui são iguais, vai dar um 2, né? Então vai ficar 2 vezes x vezes y mais y ao quadrado. Tá? Ficou horrível aqui, mas acho que dá para entender. Minha letra não é muito melhor que isso aqui, então no quadro não ia ficar muito melhor igual. Tá? Então aqui vai ficar, esse termo aqui ao quadrado, vai ficar o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, RL ao quadrado, tá? E depois esse outro termo aqui, ó. Então vai ficar VTH, que foi lá para frente, em evidência aqui, ó, tá? Vai ficar 2RTH vezes RL, com esse menos aqui da frente, vai ficar aqui, ó. E depois 2RL vezes RL, vai dar RL ao quadrado, vai ser negativo, tá? Aqui dá para cortar alguns termos, tá, pessoal?
Vou apagar um pouco dessa riscaria aqui. Então aqui dá para cortar alguns termos, tá, pessoal? Podemos cortar esse termo aqui com esse termo aqui, tá? E esse termo aqui com esse termo, com esse 2 aqui, porque aqui tem RL ao quadrado, aqui tem menos 2RL ao quadrado, tá? Então posso cancelar esses dois termos ali, beleza? Depois, então, juntando os termos que sobraram, pessoal, ficou esse RTH aqui, ó, e esse RL ao quadrado aqui, tá? E o meu objetivo é o quê? É igualar a zero para ver qual que é o RL que produz uma taxa de variação igual a zero, porque isso que significa a nossa derivada aqui. É a taxa de variação da potência em relação ao RL, beleza? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa equação aqui e igualar a zero. Igualando a zero, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parcela que está embaixo aqui, ó, e passar para o outro lado multiplicando, vezes zero. Então qualquer número vezes zero vai dar zero. E esse cara aqui, VTH, vai passar dividindo, tá? Vai passar para cá dividindo, VTH ao quadrado. Só que tudo isso aqui está vezes zero. Então todo esse termo aqui, pessoal, vai ser anulado. Vai ficar somente esse termo aqui, tá? Por quê? O que significa isso? Porque não tem como eu zerar toda essa equação aqui colocando um número embaixo aqui. A única maneira seria colocar um valor infinito aqui embaixo, mas não é o caso, tá? Então, nós estamos... E na parte de cima também, esse VTH não consegue zerar a equação. A única coisa que consegue zerar a equação é esse termo aqui, tá? Então, esse termo aqui vai ficar igual a zero, tá? Então, vou passar esse RL aqui para o outro lado, tá? Passar para o outro lado, vai ficar RTH ao quadrado igual a RL ao quadrado, tá? O que eu vou fazer? Eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados aqui. Lembrando que sempre que eu faço a raiz quadrada, eu tenho que colocar o mais e menos aqui, né, pessoal? Tá? Mais e menos raiz quadrada, tá? Então, isso aqui vai ficar RL igual a mais ou menos. Como tem mais e menos dos dois lados, pessoal, então isso aqui são 4 combinações. Pode ser mais e mais, pode ser menos e menos, pode ser mais de um lado e menos do outro, e mais de um lado e menos desse lado aqui. Tá? Só que essas 4 combinações, elas viram duas só, tá? Porque tem algumas que são repetidas. Tá? Quando é mais e mais é a mesma coisa do que quando é menos e menos, por exemplo. Tá? Então algumas dessas combinações, elas se anulam, e acaba que o RL ele é simplesmente mais ou menos o RTH, tá? Lembrando que o RTH é um valor fixo. Então isso aqui seria 5 ohms, por exemplo, 10 ohms. E essa teria que ser a resistência da carga, tá? Só que são dois resultados, mais e menos, tá? Só que como não existe um resistor com resistência negativa, então meu RL tem que ser igual ao RTH. Então é isso que a gente estava buscando. Qual que é a resistência, pessoal, que transfere a máxima potência para a... Qual a resistência de Thevin, pessoal? Que transfere a máxima potência para a carga, RL. Tá? É quando as duas resistências forem iguais. Entendido? Então isso aqui, pessoal, é muito útil. Tá? É muito útil essa relação, a gente usa bastante. Tá? Então, voltando lá para aquele gráfico do início, nós estamos buscando quem? Isso aqui é fixo, tá, pessoal? Nós estamos buscando qual que é a resistência de carga que vai dissipar a máxima potência. Qual que é a relação entre esses dois aqui para que o RL dissipe a máxima potência. Então, é esse ponto aqui, ó. Então, para encontrar a máxima potência, nós temos que encontrar então o ponto onde a taxa de variação da potência em relação ao RL é nula, é igual a zero, tá? Então, o que nós fizemos? Nós derivamos a potência em relação ao RL e deu essa equação aqui. Igualamos a zero e nós chegamos à conclusão que o RL tem que ser igual ao RTH, tá? Essa é a condição que acontece a máxima potência em RL, tá? Que seria esse ponto aqui, ó. Beleza? Calculamos aonde acontece. Acontece quando as duas resistências são iguais. Agora, qual que é o valor dessa potência máxima? Tá? Então, o que nós vamos fazer? A gente sabe que essa aqui é a relação de potência máxima. Então, nós vamos pegar isso aqui, ó, e vamos substituir aqui, ó, na equação da potência. Tá? Então, onde tiver RL, nós vamos substituir por RTH. Então, nós vamos substituir aqui, ó, e vamos substituir aqui. Tá? Então, vai ficar RTH e RTH mais RTH embaixo, tá? Vai ficar RTH em tudo. Aqui vai dar 2RTH embaixo ao quadrado. Então vai ficar 2 ao quadrado dá 4 e RTH ao quadrado vai dar RTH elevado ao quadrado dá ao quadrado, tá? Daí vamos cortar esse 2 aqui com esse cara aqui, tá? E vai sobrar então VTH ao quadrado dividido por 4RTH. Então essa é o valor da potência máxima que vai ser dissipada no resistor RL caso ele seja igual ao RTH. Tá? Que é a potência máxima, esse cara aqui. Se eu aumentar um pouquinho a carga, ela vai diminuir a potência. Se eu diminuir um pouquinho a carga, ela vai diminuir a potência. Tá? Então, isso que significa estar no máximo.
tá? Beleza? Então, ó, resumo da ópera, tá? Resumo da ópera. Nós temos o gráfico, então, esse circuito aqui, ó, VTH e RTH, isso aqui é fixo, tá? E a carga está variando, tá? Colocamos a carga para variar de 0 até infinito. Nós vimos que quando a carga é 0, a potência é 0. Quando a carga é infinito, a potência é 0 também, tá? Porque é um circuito aberto. E ali no meio, quando o RL for igual ao RTH, nós vamos ter o máximo de potência, tá? Que é dado por essa derivada dessa equação aqui igual a 0 e encontra esse ponto máximo, tá? Isso aqui é a potência, tá, pessoal? E a corrente? Tá? A corrente a gente nem tinha comentado. Mas como é que a gente calcula a corrente nesse circuito série? É a tensão dividido pelo resistor equivalente, que é a soma, né? Então é a tensão total dividido pela resistência total série desses dois, que é a soma dos dois, tá? Então, quando é que nós temos a corrente máxima? Quando a gente tiver um curto-circuito, tá? Esse ponto aqui, ó, quando a resistência for 0, é o curto-circuito, tá? É a corrente máxima que nós teremos, tá? Então, por quê? Porque é quando a gente tem a menor resistência. Então, a menor resistência é quando esse cara aqui é 0, tá? Zerou esse cara aqui vai dar a corrente máxima, tá? Não vai ser infinita porque a fonte não é ideal, tá? Então, esse ponto aqui é a corrente máxima. Quando eu começar a aumentar a resistência, o que vai acontecer? Esse número vai ficar cada vez maior embaixo e a minha corrente começa a diminuir, tá? Se eu tiver uma resistência infinita aqui, ó, tá? Não vai passar nada de corrente, porque a dificuldade vai ser tão grande e esse gráfico tende a 0, tá? Então eu vou perguntar lá nos exercícios, qual que é a corrente máxima que esse circuito consegue fornecer? É quando eu tiver um curto-circuito, tá? Fechando um curto eu vou ter a corrente máxima. Quem é que vai limitar a corrente máxima? A resistência interna da fonte, do equivalente Thevenin, do RTH, tá? E a tensão, pessoal? A tensão, se eu tiver resistência zero, como é que eu calculo a tensão? A tensão, eu faço um divisor de tensão aqui, né? Vai ser a tensão vezes o RL dividido pela soma dos dois, tá? Lembrando que isso aqui é a corrente que está aqui, ó, tá? Então é IRL vezes o RL, tá? Quando eu tiver zero de resistência, é um curto-circuito. A tensão em cima do curto-circuito é zero, tá? Porque eu vou ter R vezes I, né? Vou ter uma corrente alta vezes a resistência zero, vai dar uma tensão zero, tá? Conforme eu vou aumentando a resistência, tá? Eu vou aumentando a resistência, vai diminuindo a corrente. Então vai diminuindo a queda de tensão em cima dessa resistência. Então toda essa tensão VTH vai aparecer em cima da carga em algum momento. Só que daí a minha corrente ela vai ser nula, tá? Então vai ser quando eu tiver uma corrente nula, eu vou ter minha tensão máxima na carga, tá? E entre o máximo, o R0 e o R infinito, o que vai acontecer? Aqui no meio, ó, quando eu tiver resistência de carga igual a resistência de Thevenin, e eu substituir aqui, ó, eu vou apagar essa riscaria. Olha aqui, quando eu tiver esses dois resistores iguais, isso aqui vai dar 2 RTH, tá? Então essa minha corrente aqui, ela vai estar exatamente na metade do máximo, tá? Porque vai aparecer um 2 embaixo. O máximo é VTH sobre RTH, tá? Quando eu tiver os dois iguais, vai aparecer um 2, então eu vou estar dividindo a corrente máxima por 2, olha aqui, ó. Então eu vou ter na metade da máxima. E quando eu tiver as duas resistências iguais, ó, a tensão em cima da carga é metade, porque os dois resistores vão ser iguais. Então a tensão vai dividir por 2, tá? Então porque aqui vai ficar, digamos, 10 ohms dividido por 20 ohms. Vai dar 0,5, tá? Então vai dar uma tensão pela metade. Então quando eu tiver a tensão à metade e a corrente à metade do máximo, eu vou ter a minha potência máxima, tá? Por isso que a potência máxima aparece um 4 dividindo. Tá? Vamos colocar numa tabelinha de resumo aqui. Ó. Então, ó, quando eu tiver zero de resistência, que é o curto, então vou ter zero de potência, né? Por quê? Porque a minha tensão é zero. Zero vezes a corrente máxima, né, que vai estar acontecendo, vai dar zero de potência. Tá? Se eu pegar e quando eu tiver resistência infinita, então a tensão na carga é a tensão da fonte. Tá? E a corrente está em zero. Então, zero vezes VTH vai dar 0 watts. E quando eu estiver no meio, ó, a minha tensão vai estar na metade. E a minha corrente vai estar na metade. Porque ó, isso aqui é a corrente máxima dividido por 2 vai dar metade. Então quando eu tiver os dois na metade, eu vou multiplicar esses dois aqui. Esse 2 com esse 2 aqui vai dar um 4. Tá? E o VTH desse aqui com o VTH desse aqui vai dar o ao quadrado. Tá? Então assim, ó, pessoal, esse gráfico da potência, pessoal, é o produto desses dois gráficos ponto a ponto. Então se eu pegar esse ponto aqui, ó, multiplicar por esse ponto aqui, vai me dar esse ponto aqui. Ó. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, vezes esse ponto aqui, vai me dar esse ponto aqui. Ó. Se eu pegar esse ponto aqui, vezes esse aqui, vai dar aquele lá. Tá? Então eu estou multiplicando ponto a ponto os gráficos da corrente e da tensão, vai me dar o gráfico da potência.
tá? Potência é tensão vezes corrente, tá? Então daí sai o gráfico da potência. Entendido? Então assim, essa aí é a ideia do teorema da máxima transferência de potência. Então tem que ter as duas resistências aqui iguais para conseguir transferir a máxima potência. Beleza? Quando é que isso é útil? Quando eu estou usando, por exemplo, um amplificador de som lá, pessoal. Eu quero transferir a máxima potência do meu amplificador para meu alto-falante. Eu quero ter a máxima quantidade de som lá, máxima potência sonora. Então daí que a gente utiliza isso aí, entre outras coisas. Agora vamos fazer alguns casos, alguns exemplos para ver se a gente entendeu bem.